Bom, vamos falar nessa aula aqui como fazer o processo seletivo de pessoas para a sua equipe. Pode ser para contratar um dentista, pode ser para contratar uma gerente, uma auxiliar, pode ser para contratar uma TSB, uma recepcionista, não importa. O método é sempre o mesmo. Então vamos falar sobre este processo de modo geral. Eu quero te contar, vou te ensinar um método que como eu faço em 5 passos. Vamos lá? Passo número 1. Primeira coisa que eu preciso fazer é definir o perfil da vaga. Como assim, Plínio? O que é isso, definir o perfil da vaga? Você vai pegar um papel, vai anotar, vai escrever exatamente características pessoais que você quer para essa pessoa. Então, que características esta vaga, essa pessoa que vai ocupar a vaga precisa ter? Em termos de idade, sexo, por exemplo, se isso for importante. Você vai escrever para você, né? Características que eu acho que são fundamentais. Você vai também anotar ali quais são as competências e habilidades que essa pessoa precisa ter. O que ela precisa ter de capacidade, de habilidade? Você quer que ela já tenha algumas habilidades? Você quer que ela tenha um nível de inteligência mais alto? Um raciocínio lógico, por exemplo? Então você vai anotar essas características. Você também vai anotar para o perfil da vaga que atitude, que comportamento você quer que essa pessoa tenha. É muito provável que você vai anotar lá que você quer que essa pessoa tenha integridade, que ela tenha ética, que ela tenha espírito de equipe, proatividade, né, que é fazer as coisas sem ter que ser mandado. Talvez precise de liderança, talvez não. Então você vai anotar quais são essas características que são fundamentais para a pessoa, né? Equilíbrio emocional, né? Então quais são essas características? Você vai anotar todas elas lá com muito cuidado. Com relação à formação, o que essa pessoa tem que ter em termos de formação? Você quer que ela tenha um curso em tal lugar, que tenha feito o Senac, Senai, tenha feito um curso no Sebrae, que tenha feito um curso na associação não sei das quantas, é isso? Então, se isso for importante para você, você também vai escrever que formação tem que ter. Vamos supor que você esteja contratando uma gerente, você quer que ela tenha formação em administração, pode ser um curso técnico, está contratando um cirurgião dentista, que formação você quer que ele tenha, além da graduação, obviamente? Precisa ter especialização já ou não? Tudo isso você vai descrever, né? Outra característica que você vai escrever também, o que você está pretendendo, é com relação à experiência. Às vezes, a gente quer uma pessoa que já tenha experiência naquela função, naquele cargo. Às vezes, a gente quer pessoas que não têm experiência naquela função, né? Para que eu possa ensinar que ela não venha com nenhum tipo de vício, com nenhum tipo de ideia diferente ou modelo muito diferente do meu. Então, você vai anotar também que tipo de experiência você quer que ela tenha. Você vai exigir que ela já tenha 4, 5 anos de experiência ou não? Para contratar um dentista, você estaria interessado em ter um recém-formado, gente com até 2 anos de formado? Ou você só vai contratar quem tenha pelo menos mais de 10? Eu não sei. Então isso são definições que você vai fazer internamente para você mesmo, tá? Você também vai definir com relação a que documentos vai ser necessário essa pessoa te provar. Por exemplo, os cursos que ela fez, ela vai ter que entregar documentos, algum tipo de comprovante de registro de CROs e coisa assim. Tudo isso você então define e deixa bem claro aqui como perfil da vaga. Muito bem, esse é o passo 1. Uma vez feito isso, você já sabe agora, ao ler tudo aquilo, qual é o perfil geral da pessoa que você precisa. Percebeu? Que você, quando escreveu tudo isso, você sabe qual é o perfil daquela vaga, que pessoa que eu preciso para aquela vaga. Vamos agora ao passo 2. No passo 2, nós vamos definir agora as características fundamentais dessa pessoa. Bom, quais são essas características? São 3 tipos. Eu tenho que definir e escrever com muita clareza quais são as características que eu considero obrigatórias, quais as características que eu chamo de exclusão e quais as características que eu tenho de preferência ou desejáveis. Então, o que é uma característica obrigatória? Você vai falar assim, olha, para esta vaga aqui eu não abro mão de jeito nenhum por exemplo, do fato da pessoa ter 3 anos de experiência. Se você escrever isso, quando chegar nos currículos, quando começar o processo propriamente dito, você, estando de frente com uma pessoa com um currículo de alguém que tem 2 anos, você já vai eliminar. Por quê? Porque você colocou como característica obrigatória. Então você vai definir bem 1, 2, 3, 5, 10 características obrigatórias. Eu não abro mão dessa característica, seja quais forem. Aí você coloca lá aquela característica e fala, esta aqui eu não abro mão. O outro perfil é características de exclusão. É aquela que eu também não abro mão, eu não aceito isso. Então, se a pessoa tiver tal característica, eu não quero de jeito nenhum. Por exemplo, que já tenha trabalhado numa clínica popular,
Só um exemplo. Então, talvez, se isso for importante para você, que a pessoa não venha com esse tipo de experiência ou de vício, vamos chamar assim, então você vai falar, essa pessoa não quero. Agora, se para você for indiferente, do tipo, vamos ver, então não escreva isso, não defina. E repito, essas características, esse formato, esse momento, você está escrevendo para você mesmo, ok? É só para você colocar no papel e para você olhar e falar, bom, é essas pessoas que eu vou buscar depois, ok? Você não está mostrando para ninguém, você não está tornando isso público, é só interno. E você também vai colocar as características desejáveis. O que é uma característica desejável? É aquela que, se tiver, ótimo. Então, por exemplo, eu gostaria muito que a minha secretária, seria muito bom se a minha secretária, além de falar bem o português, que é obrigatório, ela tivesse também espanhol. Vamos supor que fosse importante isso para você. Então, você coloca, é desejável. Então, é uma característica que vai pesar muito na comparação entre currículos, entre pessoas, entre candidatos. Pode ser que seja importante que a pessoa domine o Excel. Se isso for importante para você, você coloca nessa lista, são coisas fundamentais que você vai analisar para ver se elas criam um diferencial entre um candidato e outro, tá bom? Diferente do primeiro grupo que é obrigatório e do segundo grupo que exclui se tiver, esse aqui é um grupo de características que eu gostaria que tivesse e se tiver, conta muito ponto para mim no processo, ok? Então, só para a gente entender. Primeiro passo que você faz, definir com clareza o perfil da vaga. Segundo passo que você faz, descrever com clareza características obrigatórias, de exclusão e desejáveis para aquela pessoa. O terceiro passo que a gente vai fazer agora é ir propriamente dito para o recrutamento. O que é o recrutamento? É recrutar candidatos. Eu posso fazer um recrutamento interno, ou seja, pedir para que a própria equipe indique outras pessoas para aquela vaga. Então, às vezes pode ser que tenha um dentista que tenha uma auxiliar que ele conhece de outra clínica que já trabalhou com ele, que ele queira indicar. Pode ser que tenha uma recepcionista que queira indicar a sua amiga para o mesmo cargo, não importa. Então, uma etapa possível é que os membros da própria equipe indiquem outras pessoas, porque elas já sabem o que você pensa, como que é a equipe, ela consegue enxergar que aquela pessoa que ela está indicando seria bom para o grupo. Então você considera essas pessoas, mas atenção, não se limite a essas indicações internas, ao recrutamento interno, ok? Você também vai fazer o externo. E onde eu vou fazer o externo? Você vai olhar para as características daquela vaga que você definiu e vai olhar para aquilo e pensar, aonde eu consigo pessoas com esse perfil de experiência e de formação? Talvez você vá colocar um anúncio na associação que forma essas pessoas, naquela instituição que forma as pessoas. Talvez seja em algum lugar onde tenha divulgação para clínicas ou outros profissionais de saúde. Não importa. Então um jornal aberto, talvez? Jornal aberto eu me refiro à internet, enfim, né? Algum lugar, informação aberta, isso eu me refiro. Então, talvez seja isso o seu caminho. Você vai colocar, então, a informação pública para que mais pessoas possam encaminhar seus currículos e fazer a proposta de que eu consigo ser o candidato ideal aqui para você. Aí você vai começar, então, a receber esses currículos, vai receber essas notificações, aí você coloca um e-mail para isso, né? Deixando claro qual é a vaga, qual é o perfil, e as pessoas, então, mandam os seus currículos para você e você começa a fazer lá um banco desses currículos. Vamos agora ao passo 4, que é a análise dos currículos, a análise dos candidatos. Então você teve lá talvez 10, 20, 30 candidatos àquela vaga. Qual você vai escolher? O melhor desses 20? Errado. Você não vai escolher o melhor destes, você vai escolher aquele candidato que mais se assemelha, o mais parecido com aquilo que você definiu nos passos 1 e 2. Lembra? Você pega então todos aqueles currículos, avalia se algum deles tem características de exclusão e elimina. Olha todos aqueles que têm o que é obrigatório. Está no obrigatório? Está no obrigatório. Fica, os demais elimina. Então, por exemplo, você tem ali 20 currículos, por exemplo, excluindo o que é necessário excluir e ficando só com o que tem características obrigatórias, talvez você fique lá com 8, por exemplo. Estes 8 você vai analisar então com calma e vai ver se aquelas características desejáveis estão presentes ou não e já fazer uma triagem. Talvez, e muito provavelmente, destes 8, você fique com 4, talvez com 5, talvez com 3. Vamos imaginar que você ficou com 4. O que você faz então, depois dessa análise de currículo? Você vai para o passo 5. Qual que é o passo 5? Fazer entrevista. Então agora você vai ver um por um. Então você vai conversar com esta pessoa e vai ver se ela tem realmente aquelas características fundamentais que a gente recomenda, né? Que você pensou que ela tem que ter. Vamos supor que você disse lá nos passos 1 e 2 que ela tem que ter, sei lá, espírito de equipe.
Vamos supor que você colocou que ela tem que ser líder. Se você colocou essas características, agora você vai ter que começar a medir isso, a verificar, a comprovar se tem ou não. Então você pode fazer isso por entrevista pessoal, conversando com a pessoa, ou aplicando provas. Por exemplo, você quer alguém que domine o Excel? Então, agora abre um computador e fala, ó, você tem 15 minutos para fazer uma planilha igual a esta aqui, com esta formulazinha de soma. Por exemplo, eu faço bastante esse tipo de situação aqui também. Então, você faz uma prova na hora. Você quer que uma pessoa domine o português? Então, faça ela escrever um texto na mão, por exemplo, na hora, ou qualquer coisa assim. Ou então você pode fazer ainda dinâmica de grupo. Você pega talvez aquelas 4, 5, 6 candidatos finalistas e pede para eles em grupo fazerem uma tarefa. O que você está observando não é necessariamente aquela tarefa, mas quem lidera, como que cada um se comporta, como é que eles lidam com a pressão do tempo e por aí vai. Aí você está observando as características que você quer observar. Exemplo, vamos imaginar que você precisa de uma pessoa para a sua recepção que você não queira que seja líder, porque você já tem um líder lá. Você não quer outra pessoa para chocar com isso. Então você vai observar naquela dinâmica as pessoas que não têm perfil de liderança e muito pelo contrário, que lidam bem com a liderança de outra pessoa. Aí você vai ter a pessoa ideal para o seu grupo. Entende o que eu quero dizer? Então, assim a gente consegue concluir esse processo dos passos necessários para a gente fazer o processo seletivo, tá? Então, só para a gente relembrar, a gente tem que fazer primeiro o perfil, né? Definir o perfil da pessoa e da vaga, depois as características obrigatórias de exclusão e as desejáveis. Depois, no passo 3, a gente faz o recrutamento propriamente dito, né? A gente anuncia a vaga. Passo 4, a gente faz análise dos currículos, seleciona os que a gente vai realmente aprofundar. E no passo 5, a gente faz a entrevista ou dinâmica de grupo ou prova para realmente chegar nas últimas pessoas, talvez em 1 ou 2 finalistas, e aí sim experimentar essas pessoas. Então, gestão de pessoas é isso, é cuidar de tudo que eu preciso fazer para ter as pessoas certas na minha equipe, as pessoas que formam um time verdadeiro, pessoas interessadas e motivadas na direção de alcançar um objetivo maior. Então, é fundamental eu saber entrevistar as pessoas e trazer pessoas novas para a equipe, tá bom? Então, é fundamental você começar a fazer isso a partir de agora. Eu espero que com as dicas que eu te apresentei aqui, você consiga ter muito e muito sucesso na prática real disso a partir de agora. Forte abraço.